É um privilégio voltar aqui à Igreja do Ipiranga. Eu vim, o Luiz veio em 2012, mas a última vez que eu vim foi em 2009. Viemos os dois juntos e foi um tempo muito especial. Eu queria falar, eu vou falar pouco, porque eu sei que nós temos um tempo curto, mas hoje é um dia especial, por isso que ele cedeu o lugar para mim, porque é o Dia das Mães, não é? E eu queria falar um pouquinho sobre isso mesmo. O que missões tem a ver com esse dia? O que missões tem a ver com esse caminho de restauração? Quem se lembra da nossa família? Alguns aqui com certeza lembram de nós todos nessa altura, né? Rafael, Renan e Ricardo tinham 5, 6 e 10 anos quando saíram daqui. Hoje, eles estão assim, né? Rafael, Renan e Ricardo são 3 homens, né? Que Deus tem o privilégio de nos colocar como pais, né? Deu-nos o privilégio de ser pais desses meninos. Eles são, voltando um pouquinho, eles são, os 3, cada um está num lugar, mas são comprometidos com Deus, têm as suas profissões. Nós tivemos a orar esses dias por eles, eu sei que as mulheres estão a orar, mas cada um deles está envolvido, de alguma forma, no ministério do Senhor. Aqui está o Renan e a Cris é a nossa norinha romena. Eles vivem em Lisboa e é uma graça, foi o último que casou foi o Renan. Né? Aqui está o Ricardo e a Jérica, a nossa norinha filipina. A nossa família aconteceu isso, né? Essa coisa de ser missionário, o resultado é uma expansão mesmo. E está aqui o Ricardo e a Jérica. E aqui estão as 2 netinhas, talvez não dê bem para ver, elas passaram os 2 meses do verão do ano passado conosco, né? E nós queríamos mostrar a família, para vocês verem que eles têm crescido, né? E hoje somos mais, por causa da nossa família. Eu vou te avisando, tá? Quando eu vou falar rápido, eu tenho pensado, isso aqui não foi uma palavra de hoje, mas que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo, e eu tenho aprendido a aplicar essa palavra. Foi algo assim que me chamou muito a atenção. E quando eu penso em relacionamento, porque quando a gente fala em missões, a gente tem e deve começar com relacionamentos. Não adianta eu falar que eu vou para Portugal e vou bater de porta em porta e falar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Isso é verdade, claro que é. Mas se eu não mostrar com a minha vida e com a construção de relacionamentos, eu vou ter pouco resultado daquilo que eu estou falando. Eu preciso mostrar quem eu sou. E isso foi a escolha da nossa família. A nossa família escolheu mudar-se para Portugal, obedeceu a uma chamada, mudamos para Portugal e fizemos da nossa casa, do nosso lugar ali, um lugar de relacionamentos. Né? Mas quando a gente pensa em relacionamento, pensando até, porque durante um tempo eu dei aula de português lá em Portugal, e foi uma experiência incrível para mim, para aprender a diferença do português brasileiro e do português de Portugal. E uma das coisas que me chama a atenção, que a origem da palavra relacionamento, né, é uma palavra composta, nós sabemos, e a origem da palavra relacionamento é laço. Não é? É laço. E laço, na verdade, quando a gente pensa em laço, é uma coisa bonita, né? É uma coisa que engloba. Né? E o primeiro laço que existiu, antes de qualquer laço, foi a Trindade. Entre Pai, Filho e Espírito Santo, havia um laço perfeito de amor. Eu conheço um irmão que costuma dizer que eles se amavam tanto, tanto, tanto que eles transbordaram. E transbordaram na criação. Não é? Então, a seguir, a gente vai ver que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é criado com essa característica de fazer laços. Não é? Então, quando a gente é chamado para missões, nós vamos para fazer laços. Mas será que nessa imperfeição toda nós conseguimos fazer laços? Então, eu vou passar rápido porque eu sei que o tempo está curto, mas a nossa chamada, e quando Deus falou com Adão e Eva, encham a terra, multiplicai-vos e encham a terra, o plano inicial de Deus era esse aí. Encher a terra com laços perfeitos de amor.
Era esse o plano inicial de Deus. Né? Quando ele encham a terra da minha glória, imaginem, é exatamente isso que Deus tinha em mente. Mas o que acontece a seguir? O ser humano cai. E quando o ser humano cai, ao invés de fazer laços, o que ele vai fazer? Pode passar. Antes disso, com Deus, antes da queda, o homem tinha um laço profundo de significado. Em Deus, Adão e Eva passeavam com Deus na viração do dia. Não é? Havia um relacionamento ou um laço tão perfeito, onde eles encontravam significado, encontravam segurança e aceitação. Não era preciso buscar em lugar nenhum mais, porque ali estava tudo que eles precisavam. Depois da queda, o que acontece? Nós aprendemos a fazer nós, ao invés de laços. Não é? E quando os nós são feitos, muito difícil de desatar. Muito difícil de desatar. Não é? Nós individualizamos. E hoje, eu tenho ouvido isso muitas vezes aqui no Brasil, como até uma bandeira, né? As pessoas estão tão individuais, tão voltadas para si mesmo, tão ligadas àquilo que está acontecendo aqui, no seu mundo, que ela nem percebe que está dentro de um nó, né? Que não chega a alcançar o outro. Pode passar. Nós que andam em busca exatamente do quê? De significado, segurança e aceitação. Aquela segurança, significado e aceitação que o ser humano teria antes da queda, ou teve antes da queda. Agora o ser humano anda em busca. E nós, ao chegar em Portugal, a primeira coisa que nós percebemos era exatamente isso. A sociedade é fechada, sim, é uma cultura fechada, é uma cultura completamente diferente da cultura brasileira, mas uma sociedade carente de significado, de aceitação e de segurança. E buscando, como a cultura brasileira ou como qualquer outra cultura. Né? Isso só se manifesta de formas diferentes. Mas o ser humano anda em busca disso. E os nós são de orgulho, nós de insegurança, nós do medo, do ego, nós das consequências do pecado. Né? E como hoje é dia das mães, pode passar, vamos ver. Eu queria pensar no resultado disso na vida dessas mulheres e tantas outras que nós podíamos pensar na palavra. Eu sei que Deus é soberano e a história dessas mulheres e de suas famílias foi escrita pelo Senhor. Mas se a gente olhar com um olhar humano a vida dessas mulheres, se a gente olhar com um olhar como nós olhamos para nós e para as nossas famílias, a gente vai ver que muitas situações que elas viveram foi exatamente por causa da consequência da queda, exatamente pelas escolhas humanas que elas fizeram. Não é? Eva, por exemplo, ela deu à luz ao seu primeiro filho sozinha. Imagina, mulheres, vocês que são mães aqui, ou passaram por uma experiência assim, dar à luz sozinha. Ela diz lá que, naquele momento, Deus estava com ela. E estava. A gente poderia ver em Gênesis, mas eu não vou abrir agora. Mas a verdade é que havia ali solidão, consequência da escolha dela. A mãe dos filhos de Noé. Pensa na mãe dos filhos de Noé. Com todo aquele trabalho que Noé teve, com aquela arca, eu fico a imaginar aquela mulher se preparando para passar quase um ano dentro de uma arca com seus filhos. Não é? Vendo tudo aquilo que ela havia construído e vivido, ficar debaixo das águas. Não é? E acreditar na fé daquele homem que a estava a dirigir. Não é? Eu fico a pensar em Sara. Eu fico a pensar em Sara, quando ela viu o seu marido levando o seu Isaac para ser sacrificado. Ou quando ela viu o seu marido ter um outro filho com a sua escrava, por sugestão dela mesma, por causa da sua ansiedade. Tudo isso é resultado das escolhas, dos nós, do eu acho que eu sei dar um jeito nisso.
não é? Rebeca, Raquel e Lia, e esse convívio entre as duas mães ali, não é? As preferências de Jacó pelos 2 filhos menores, não é? Eu fico pensando em Ruth, né, uma moabita estrangeira, né? Nós podíamos falar de todas elas um bocadinho. Tamar, Batseba, ela viu um filho morrer. Ela viu um filho morrer. E depois ela viu um rei surgir do seu ventre. Né? Eu fico a pensar nessa mulher, mãe. Maria, mãe de Jesus, ela viu o seu filho na cruz. Ela viu o seu filho na cruz. Não é? Eu fico a pensar em nós, mulheres, mães. Né? O que ser mãe tem a ver com missões? Eu tenho uma experiência, eu costumo contar, que ser mãe, para mim, foi uma das coisas mais doces que aconteceu. Eu acho que qualquer uma de nós podia dizer, né? Que ser mãe foi uma das coisas mais especiais que me aconteceu. Hoje, eu falo isso com alegria, tá? Não é com tristeza, não. Eu falo com muita alegria. Nós fomos para lá, nós obedecemos, nós vimos os filhos crescerem lá, longe de muita coisa, muita vivência que nós tínhamos aqui no Brasil, longe de avós, tios, amigos que eles tinham aqui na igreja, enfim. Eles cresceram lá, eles se aculturaram em Portugal, nossos filhos têm um amor muito grande por Portugal. Mas eles se espalharam, eu mostrei a família, vocês viram que eles se espalharam, cada um vive num lugar hoje. A gente não está muito próximo. E eu e Luiz, a gente costuma dizer que a nossa vida, onde quer que a gente esteja hoje, ali um certo vazio. Porque nós estamos aqui, é bom estar aqui, eu gosto muito, já falei outro dia, eu gosto muito de estar aqui, gosto de estar no Brasil, a gente partilha amizade com muita gente, as igrejas que apoiam o nosso ministério também, já fizemos amigos, são muitos anos. Mas eles não estão perto, as noras não estão perto, as netas não estão perto, então faz 1 ano que eu não vejo os filhos, para vocês terem uma ideia, com exceção do Renan, que mora em Portugal mesmo. E aí a gente vai para lá, né? E fica a ausência, fica os buracos, né? Os lugares que não se preenchem, não dá para preencher, né? Porque a gente deixa os pais, deixa meu irmão, minha cunhada, sobrinhos que eu não vi crescer, né? As cunhadas, irmãs do Luiz, enfim, irmão, é assim. Agora, eu estou a dizer isso não porque vocês fiquem, os missionários sofrem, não é. Eu acho que, no fim, todos nós temos uma história de vazios. Todos nós. E eu tenho uma alegria muito grande de ter ido. Eu não escolheria outra coisa para a minha vida. Não escolheria. Porque Deus chamou mesmo e colocou essa paixão pela nação portuguesa no nosso coração. Alguns, nesse tempo aqui no Brasil, perguntaram, então, agora está na hora de voltar, está na hora de ficar no Brasil. Eu acho que, enquanto Deus está colocando essa chama, que ainda nos chama para Portugal, nós queremos continuar lá. Né? Enquanto Ele nos der vida, né, é aquilo que Ele tem confirmado no nosso coração. Mas eu penso que esses vazios, eles vão sempre existir por causa desses nós. Né? Eu sei de que barro eu sou feita. Né? Eu sei de que barro eu sou feita. E eu sei que eu tenho muitos defeitos, muitas falhas. Não é? E todos nós temos por causa desses nós. Às vezes nós nos centramos em nós mesmos. Né? Mas, graças a Deus, pela palavra relacionamento. Vamos passar. E esse que veio colocar ali o prefixo na palavra laço, foi Jesus Cristo. Ele veio fazer a ponte dos laços partidos. Aquilo que é nó, não precisa mais ser nó, porque Ele reconstrói os nossos relacionamentos. Não é?
Nós podemos brigar, rejeitar, às vezes na nossa humanidade, porque assim como aquelas mulheres, cada um de nós é tão humano, e às vezes agimos assim, mas Cristo vem não só para salvar, mas restaurar os relacionamentos. É isso que a gente tem feito em Portugal. Deus tem nos dado vida para, através das nossas vidas, ajudar para que os relacionamentos aconteçam. Os relacionamentos aconteçam. Então, Jesus é o caminho, é aquele que abre a possibilidade desse relacionamento ser possível. E Ele relaça, Ele reconstrói, Ele refaz, Ele enlaça, Ele volta outra vez a converter. E nós não estamos a falar só de conversão, de aceitar a Jesus Cristo, fundamental isso, e é isso que a gente tem sido o nosso testemunho. Mas nós estamos a falar também de reconstrução de relacionamentos, de olhar para o outro como melhor do que eu mesma. É uma aprendizagem para mim, eu aprendo todo dia. Gente, eu preciso escolher essa verdade todos os dias da minha vida. Porque eu sei que eu posso escolher o individualismo, o andar conforme a minha vontade, o meu querer e aquilo que eu sinto. Mas eu sei que em Cristo existe a possibilidade de um novo laço, de um relacionamento. Pode passar. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é? É por isso que nós fomos a Portugal, é por isso que a igreja do Ipiranga está conosco em Portugal, mas é por isso que você, meu irmão e minha irmã, existem. É para promover o ministério da reconciliação, dos laços que estão desfeitos. Não é? Eu posso escolher andar outra vez nos nós. É sempre uma escolha. Mas eu tenho a possibilidade, porque Deus me chamou, e chamou você, chamou a igreja do Ipiranga, para reconstruir, para reconciliar, para fazer laços outra vez. Cada português que vai estar no céu, Luiz que costuma dizer, cada português que vai estar no céu, foi porque um dia, não só nós, mas outros tantos missionários e pessoas, e a igreja portuguesa, tem feito o seu papel de fazer com que os laços sejam refeitos ali. De fazer com que os laços sejam refeitos ali. Mas deixe-me dizer uma coisa, mas não é porque é Luiz e Arlete, nem porque a igreja do Ipiranga enviou, e nem porque tivemos uma visão missionária desde sempre. Não é por causa disso. Deus tem me ensinado que é porque a sua glória está lá. E se não fosse Luiz e Arlete, certamente seriam outros. Certamente seriam as pedras. Não é? Mas nós temos o privilégio de ser um instrumento de Deus para que esses laços sejam feitos. Quando eu falo nós, é nós, Igreja do Ipiranga, que tem nos apoiado há 22 anos quase, né, para que a gente possa estar lá. Né? Mas é tão bom sentir esse aconchego de vocês, esses laços, quando a gente vem aqui. Deus os abençoe. Obrigada.